Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, então estamos aqui para mais uma aula de física e o assunto da nossa aula de hoje é a terceira lei de Newton. Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de dinâmica, nós já vimos a primeira, já vimos a segunda e hoje nós vamos ver a terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton, ela diz o seguinte: a uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e se dirigem às partes contrárias. Quando a gente enuncia a terceira lei de Newton, nós estamos nos referindo à força. Então, o princípio de ação e reação, como é conhecido, né, a terceira lei de Newton, ele se refere a uma força. Ele diz que a toda força de ação corresponde uma força de reação, de mesma intensidade, ou seja, tem o mesmo valor, o mesmo módulo, mas a mesma direção, porém os sentidos são contrários, né? Então a gente pensa assim, ó, imagine o corpo A e o corpo B. Se o corpo A faz uma força F sobre o corpo B, essa seria a força de ação, o corpo B também vai fazer uma força de mesma intensidade em A, também de módulo F, mesma direção, horizontal. Porém, o sentido é contrário, por isso que a gente colocou ali no desenho menos F. Então, é um par ação e reação. A faz uma força F em B, B faz uma força menos F em A. Ou seja, os módulos e as direções são iguais, porém, os sentidos dessas forças são contrários. Gente, é importante a gente frisar aqui que o par de forças, ação e reação, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos contrários, mas elas agem em corpos diferentes. Por exemplo, qual é a força de ação F? A fez em B, fez no corpo B. E a reação? A reação é a força que B fez no corpo A. Então, os pares, ação e reação, eles agem em corpos diferentes e por isso essas forças não se anulam. Bom, sempre que dois corpos, quaisquer, A e B, interagem, as forças exercidas de ação e reação, elas são mútuas. Tanto A exerce uma força em B, como B exerce uma força. A interação entre os corpos é regido pelo princípio de ação e reação, proposto por Isaac Newton. É o que nós chamamos da terceira lei de Newton, né? Então, aqui nós temos um desenho em que um homem empurra uma caixa. Então, se o homem aplica uma força F1 na caixa, a caixa também aplica uma força de menos F1 no homem, tá? Mas por que a caixa se move? Por que acontece isso? Porque esses pares, ação e reação, não se anulam? Não, eles não se anulam nunca, porque acontece em corpos diferentes, né? O homem aplicou uma força na caixa e por isso que ela pode se movimentar. Já a caixa aplicou uma força no homem e por isso que ele tem que travar os pés no chão para não escorregar, né? Porque a caixa também está empurrando ele. Toda vez que um corpo A exerce uma força em um corpo B, este corpo A, esse corpo B, né, também exerce uma força em A, tal que essas forças têm, então, mesma intensidade, ou módulo, né, o mesmo valor. Por exemplo, se a força de A foi 10, a força que B fez em A também vai ser 10. Eles têm a mesma direção, se A foi na horizontal, a força A foi horizontal em B, a força B também vai ser horizontal. Se é na vertical, também é a mesma coisa. Porém, os sentidos são opostos, né? Se o homem empurra a caixa para a esquerda, a caixa também empurra o homem para a direita, sentidos opostos. Essas forças, né, os pares de forças, ação e reação, eles têm a mesma natureza. As chamadas forças de ação e reação, elas não se equilibram nunca, ou seja, elas não se anulam, porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Um exemplo disso é uma pessoa nadando. Por que a gente consegue nadar e sair do lugar? Porque o homem empurra a água, né? Faz uma força na água, empurra a água para trás, e a água faz uma força no homem, empurrando ele para frente. Se as forças se anulassem, a gente não ia conseguir nadar, a gente ia fazer força e não ia sair do lugar, né? A gente pode fazer uma analogia quando a gente está caminhando. Então, o pé empurra o chão para trás e o chão nos empurra para frente,
graças à força de atrito, né? Tem atrito ali, senão nós não seríamos do lugar. Então, os pares de força, ação e reação não se anulam, por quê? Porque são aplicados em corpos diferentes. O homem faz a força de ação na água, e a força de reação é a água que faz no homem, empurrando ele para frente, tá? Bom, aqui agora nós vamos ver alguns exemplos desse princípio de ação e reação, tá? Temos aqui na imagem, ó, uma bola que está aplicando uma força F na cabeça do jogador, e o jogador também aplica uma força com sentido contrário na bola. Mesma intensidade, porém os sentidos são contrários, tá bem? Um outro exemplo é um homem, por exemplo, né, um boxeador socando o outro boxeador, né? Então a mão do homem faz uma força no rosto, né, do adversário. E aí o adversário, o rosto dele também faz uma força na mão do homem. Então assim, eu até costumo brincar nessa parte em dizendo assim, ó, que por exemplo, se você leva um soco no rosto, né? Ah, você apanhou, você levou um soco no rosto. Não tá errado eu dizer não, foi o meu rosto que aplicou uma força na mão da outra pessoa. Então eu costumo brincar com isso porque fisicamente isso está correto, né? Se a mão aplicou uma força no rosto da pessoa, o rosto da pessoa também aplicou uma força na mão. Acontece que os efeitos que essas forças vão fazer são completamente diferentes, porque o meu rosto é uma parte sensível do meu corpo e que vai, né, possivelmente sofrer um dano bem maior do que a mão, que tem, né, mais osso, enfim. Ó, ali a mesmo exemplo, né? A bola faz uma força no rosto do jogador, o rosto do jogador também faz uma força na bola. Então, o par de forças, ação e reação é a mesma intensidade, só que são aplicadas em corpos diferentes. A direção também é a mesma, só que os sentidos são contrários. Um outro exemplo ali, uma pessoa praticando um esporte, né, no mar, tá? Onde a pessoa está se segurando numa corda. Então, a corda puxa a pessoa para frente, mas a pessoa também está aplicando uma força na corda, puxando essa corda para trás. Tanto é verdade que se for uma corda muito frágil, por exemplo, pode romper, né? Então, essa corda aí é um cabo para puxar as pessoas, é um cabo especial que tem que aguentar a força que a pessoa também vai aplicar nessa corda. Certo, gente? Então, o que eu tinha para a aula de hoje era isso, terceira lei de Newton, ação e reação, tá? E eu vou deixar para você